A chuva estava martelando contra o para-brisa, borrando as luzes estroboscópicas vermelhas e azuis em uma dança caótica e vertiginosa. Dentro do sedã, Alana Vance observava o espelho lateral enquanto o oficial se aproximava, sua mão repousando casualmente, perigosamente em seu coldre. Ele bateu no vidro com sua lanterna. Tac, thwack, thwack. Um ritmo de arrogância que ela conhecia muito bem. Ele pensou que tinha parado. Apenas mais uma motorista suspeita em um bairro onde ela não pertencia. Ele pensou que detinha todas as cartas. O que o oficial Bradley Miller não sabia era que a mulher que ele estava prestes a arrastar para fora de seu carro não era uma criminosa. Ela era aquela que acabara de ser contratada para demiti-lo. Ele estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. E a câmera corporal estava gravando. Eram 23h15 de uma terça-feira em Oak Haven. O tipo de noite onde a umidade faz o ar parecer pesado, grudando sua camisa nas suas costas, mesmo com o ar-condicionado ligado. Alana Vance suspirou, apertando o volante de seu Volvo cinza. Ela estava exausta. A viagem de Chicago tinha levado 6 horas, principalmente porque ela tinha parado para atender uma ligação do prefeito, acertando os detalhes finais de seu contrato. Ela ainda nem tinha feito check-in em sua moradia temporária. As caixas ainda estavam empilhadas no banco de trás, cobrindo a janela traseira. Ela estava vestida para conforto, um moletom cinza carvão, leggings e tênis de corrida. Ela não parecia uma oficial de alto escalão. Ela parecia qualquer outra pessoa tentando chegar em casa em uma terça-feira chuvosa. Ela sinalizou uma virada à esquerda na Weaver Street. Era uma área afluente ladeada por casas coloniais recuadas da estrada, protegidas por cercas vivas, bem cuidadas, e sistemas de segurança de alta tecnologia. Era também o atalho para o hotel de longa estadia onde o conselho da cidade tinha reservado seu quarto. Enquanto ela endireitava o volante, o interior de seu carro explodiu com luz. Azul, vermelho, azul, vermelho. Ótimo! Alana murmurou, seus olhos disparando para o velocímetro. Ela estava fazendo 28 em uma zona de 30. Suas placas estavam em dia. Ela não tinha saído da faixa. Ela encostou, desligou o motor e abaixou a janela. A chuva imediatamente começou a encharcar o interior do painel da porta. Ela colocou ambas as mãos no topo do volante, 10 e 2, e esperou. No espelho lateral, ela viu 2 figuras saírem da viatura. O primeiro, o motorista, era um homem grande, de ombros largos, com um corte de cabelo militar que parecia severo sob as luzes da rua. Este era o oficial Bradley Miller. Ele andava com uma arrogância que sugeria que ele era dono do pavimento sob suas botas. Arrastando-se atrás dele, estava um oficial mais jovem, de constituição esguia, parecendo que seu uniforme era um tamanho muito grande. Esse era o oficial Jeremy Clean, 3 meses fora da academia e ainda aterrorizado em cometer um erro. Miller apontou sua lanterna diretamente no rosto de Alana, cegando-a. Licença e registro. Miller latiu. Não, boa noite. Não, você sabe por que eu te parei? Apenas uma exigência. Alana semicerrou os olhos contra o brilho. Oficial, você poderia baixar a luz, por favor? Estou pegando minha bolsa no banco do passageiro. Mantenha suas mãos onde eu possa vê-las, Miller gritou, sua mão tremendo em direção à sua arma. Eu não te disse para se mover. Você pediu minha licença, Alana disse, sua voz estável, calma. Ela tinha sido uma policial por 20 anos. Ela conhecia a dança. Ela também sabia que Miller já estava escalando isso além do necessário. Está na minha bolsa. Estou te informando sobre meus movimentos para que você não se sinta ameaçado. Não me diga como fazer meu trabalho, Miller zombou. Ele se inclinou mais perto, a chuva pingando da aba de seu chapéu no ombro dela. Você está em um bairro muito bom para um carro como este, não está? Volvo velho, caixas no banco de trás. Parece que você está morando nele. Estou me mudando, Alana disse.
Acabei de chegar na cidade, me mudando para Weaver Street. Miller riu. Um som áspero e estridente. Eu duvido disso. Tivemos muitos arrombamentos por aqui ultimamente. Piratas de varanda, andarilhos. Eu não sou uma andarilha oficial. Ela olhou para o distintivo dele. Miller. E eu não estava em alta velocidade. Você está com uma luz traseira queimada. Miller mentiu. Alana sabia que era uma mentira. O indicador do painel teria dito a ela. É mesmo. E agora eu cheiro álcool. Miller disse, um sorriso malicioso se espalhando em seu rosto. O ar no carro ficou frio. Alana não bebia há 12 anos. Isso é impossível. Estou completamente sóbria. Isso é para eu decidir. Saia do veículo. Oficial, eu não vou sair do veículo por uma luz traseira queimada. Posso esperar aqui enquanto você verifica minhas placas. Miller puxou a maçaneta da porta. Estava trancada. Abra a droga da porta ou eu quebrarei a janela. Falha em cumprir. Clene, vem aqui. Oficial Clene apressou-se para o lado do passageiro, parecendo nervoso. Brad. Oficial Miller. Talvez devêssemos apenas escrever a multa de reparo. Ela parece... Cala a boca, Clene. Miller retrucou sem olhar para trás. Ela está resistindo. Ela provavelmente tem drogas nessas caixas. Abra a porta. Alana respirou fundo. Ela sabia que legalmente, nesta jurisdição, ela tinha que sair se fosse ordenada, mesmo que a ordem fosse baseada em uma fabricação. Lutar fisicamente só lhe daria a desculpa que ele tanto queria. Ela destrancou a porta. Miller a abriu bruscamente e a agarrou pelo pulso, arrastando-a para o asfalto molhado. Ela tropeçou, seu tênis escorregando em uma mancha de óleo. Ei, calma, ela disse, fazendo uma careta enquanto o aperto dele se intensificava em seu antebraço. Vire-se, mãos no capô. Miller a empurrou contra o metal molhado de seu próprio carro. O calor do motor irradiava através do capô, contrastando fortemente com a chuva fria encharcando suas costas. Oficial Miller, Alana disse, seu rosto pressionado contra o limpador de para-brisa. Você está cometendo um erro grave de julgamento. Eu sugiro fortemente que você verifique minha identidade antes de prosseguir. Eu não me importo quem você pensa que é. Miller sibilou em seu ouvido. Você é apenas mais uma vagabunda sujando minha Honda. Ele afastou os pés dela com um chute, revistando-a agressivamente. Suas mãos demoraram demais. Revistaram com muita rudeza. Não era apenas uma busca por armas, era uma tática de humilhação. Clene, reviste o carro, Miller ordenou. Brad, nós não temos causa provável, Clene gaguejou. Eu disse que cheiro álcool, isso é causa provável. Jogue essas caixas. Se você encontrar sequer um clipe de cigarro, vamos prendê-la por posse. Alana fechou os olhos. Ela ouviu o som de Clene remexendo em seus pertences pessoais. Seus livros, seus uniformes cuidadosamente dobrados em sacos de lavanderia no fundo da pilha. Suas fotos emolduradas de seu falecido marido. Você vai se arrepender disso, Alana disse suavemente. Miller a girou e a bateu contra o batente da porta. Isso é uma ameaça? Você está ameaçando um oficial da lei? É uma promessa, ela respondeu, seus olhos fixando-se nos dele. Não havia medo neles, apenas uma determinação férrea e aterrorizante. Resistência à prisão, conduta desordeira, ameaçar um oficial. Miller recitou as acusações como uma lista de compras. Ele soltou as algemas. Você vai dar uma volta. O banco traseiro de uma viatura é projetado para ser desconfortável. É uma carcaça de plástico rígido destinada a tirar a dignidade. Alana sentou-se com as mãos algemadas atrás das costas, o metal mordendo seus pulsos. O divisor de plexiglas a separava do banco dianteiro, mas não bloqueava suas vozes. Miller estava dirigindo rápido, agressivo, fazendo curvas com força suficiente para que Alana escorregasse pelo banco de plástico, incapaz de se firmar.
Você viu a expressão no rosto dela? Miller riu, olhando para Cleane no banco do passageiro. Pensou que era a rainha de Sabá. Cleane estava olhando pela janela, seu joelho saltitando nervosamente. Eu não sei, Brad. Ela não tinha álcool nela. O bafômetro na delegacia vai dar 0. E aquelas caixas, eu vi uma moldura de foto. Parecia uma foto de formatura, um diploma de direito ou algo assim. Então advogados também são presos. Miller zombou. Além disso, não estamos acusando-a de porta. Estamos acusando-a de desordeira e resistência. Ela se recusou a sair do veículo. Ela me ameaçou. Isso é o suficiente para mantê-la durante a noite. Quando ela vir um juiz, ela estará implorando para fazer um acordo só para ir para casa. Alana sentou-se em silêncio, memorizando cada palavra. Ela estava fazendo uma contagem mental das violações de política. 1. Parada pretextuosa sem causa válida. 2. Força excessiva. 3. Busca ilegal de um veículo. 4. Falha em Miranda. 5. Conduta inadequada. Mas mais do que a política, era a cultura. Miller estava confortável. Ele não tinha medo de ser pego porque claramente nunca havia sido disciplinado por isso antes. Ele era o produto de um sistema quebrado. O mesmo sistema que ela havia sido trazida para consertar. Ei! Miller a chamou de volta, observando-a no espelho retrovisor. Você tem alguém para ligar? Talvez um cafetão? Alana não piscou. Eu gostaria de falar com o comandante de plantão assim que chegarmos. Miller explodiu em gargalhadas. O comandante de plantão? Você acha que o sargento Davids vai te ouvir? Davids e eu jogamos pôquer às quintas-feiras. Ele vai te jogar direto em uma cela de custódia rindo. Veremos, Alana disse. Eles entraram no heliport da delegacia, o pesado portão da garagem rangendo ao fechar atrás deles. As luzes fluorescentes ásperas da garagem zumbiam acima. Miller puxou Alana para fora do carro, segurando seu bíceps com força suficiente para machucar. Ande! Ele a empurrou em direção à porta de entrada. Enquanto entravam na delegacia, o cheiro a atingiu. Café velho, cera de chão e suor antigo. Era o cheiro de cada delegacia na América. A área de registro estava ocupada. 2 outros oficiais estavam processando um bêbado e desordeiro no balcão. Miller a desfilou pelo centro da sala, certificando-se de que todos vissem sua presa. O que temos aqui, Miller? Perguntou o sargento de mesa, um homem corpulento chamado Davids, exatamente como Miller havia previsto. Ele estava mastigando um palito de dente, parecendo entediado. Resistência à prisão, desordem, ameaçando um oficial, Miller anunciou orgulhosamente. Aparei na Weaver, carro suspeitosamente cheio, recusou-se a sair, tentou me combater. Enérgica, Davids resmungou, nem mesmo olhando para cima de seu computador. Nome. Miller pegou a bolsa de Alana que ele havia confiscado e despejou o conteúdo no balcão. Batom, uma carteira, um telefone e um pesado porta-documentos de couro deslizaram pela superfície. Verifique a identidade dela, Cleane, Miller disse. Cleane pegou a carteira. Suas mãos tremiam levemente. Ele a abriu e tirou a carteira de motorista. Alana Vance, Cleane leu, de Chicago. Vance, Davids repetiu, parando de digitar. O nome pairou no ar por um segundo. Pareceu-lhe familiar, mas ele não conseguiu identificar. Prenda-a, Miller disse, estendendo a mão para a chave das algemas para transferi-la para o banco de custódia. Vou escrever o relatório. Quero ter certeza de que anoto a ameaça palavra por palavra. Espere, Cleane disse. Sua voz falhou. Ele estava olhando para a carteira aberta. Ele não tinha apenas tirado a carteira de motorista. Atrás da licença, guardado em uma capa plástica transparente, estava um distintivo. Mas não era a estrela de um patrulheiro padrão. Era dourado, uma águia protegendo um escudo, e ao lado havia uma carta dobrada em papel timbrado oficial da cidade. Brad, Cleane sussurrou, seu rosto perdendo toda a cor. Brad, olhe isso.
O quê? Ela tinha um distintivo falso? Falsa identidade de oficial? Adicione à lista. Miller riu, voltando ao balcão. Não, Brad, não é falso. Clancy deslizou o porta-documentos de couro pelo balcão em direção ao sargento Davids. Davids olhou para baixo. Ele cuspiu seu palito de dente. Ele se levantou tão rápido que sua cadeira rolou para trás e bateu na parede com um forte estrondo. A sala ficou em silêncio. Os outros oficiais pararam de processar o bêbado. Todos olharam para Davids. Davids olhou para o distintivo dourado. Então ele olhou para a carta. Para todos os comandantes de distrito do gabinete do prefeito. Assunto: nomeação de nova chefe de polícia. Por favor, deem as boas-vindas à chefe Alana Vance. Efetivo imediatamente. Davids lentamente levantou os olhos para olhar para a mulher algemada. Ela estava molhada, seu cabelo grudado na testa, em pé com tênis sujos e um moletom. Mas a maneira como ela se mantinha, ombros para trás, queixo erguido, olhos penetrando-o, de repente fez sentido. Oficial Miller, Davids disse, sua voz tremendo. Sim, SGE. Miller ainda estava sorrindo alheio. Tire as algemas, David sussurrou. O quê? Por que ela está? Eu disse, tire as malditas algemas. David rugiu, seu rosto ficando de um tom roxo escuro. Miller estremeceu. Sargento, o que está acontecendo? Ela é uma suspeita. Não, seu idiota. Alana falou pela primeira vez desde que entrou na delegacia. Sua voz não era alta, mas carregava o peso de um martelo de juiz batendo em um bloco de ressonância. Eu não sou uma suspeita. Ela virou a cabeça para olhar Miller diretamente nos olhos. Eu sou sua chefe. Miller congelou. A cor sumiu de seu rosto como água escoando de uma banheira. Ele olhou para a identidade no balcão, depois de volta para Alana. Chefe, ele guinchou. Destrânquias, Alana comandou. As mãos de Miller tremiam tanto que ele não conseguia colocar a chave no buraco. Ele arranhou o metal contra as algemas 3 vezes antes de finalmente acertar o mecanismo. As algemas se abriram com um clique. Alana esfregou seus pulsos. Ela não olhou para suas marcas vermelhas. Ela olhou pela sala, fazendo contato visual com cada um dos oficiais presentes. Meu nome é chefe Vance, ela anunciou para a sala silenciosa. Fui contratada para limpar este departamento, para erradicar os valentões, os mentirosos e os preguiçosos. Ela se virou de volta para Miller, que parecia que ia vomitar. Oficial Miller, acredito que você mencionou algo sobre uma ameaça anteriormente. Miller não conseguia falar. Ele apenas olhou para suas botas. Você estava certo, ela disse, inclinando-se perto para que só ele pudesse ouvir. Eu sou uma ameaça. Eu sou uma ameaça a tudo o que você pensa que pode se safar. Sargento, Alana disse, sua voz voltando ao volume de comando. Quero o distintivo e a arma de Miller imediatamente. Coloque-o em licença administrativa pendente de uma investigação interna. Chefe, por favor, Miller gaguejou. Eu não sabia. Eu pensei. Você pensou que eu era ninguém. Alana o interrompeu. E esse é exatamente o problema. Você trata as pessoas com base em quem você pensa que elas são, não no que elas fizeram. E Clancy, o novato saltou. Sim, sim, mãe. Você sabia que estava errado, ela disse, sua expressão suavizando apenas uma fração, mas ainda dura como pedra. Você sabia que ele estava mentindo sobre o álcool. Você sabia que ele não tinha causa e você não disse nada. Você revistou meu carro de qualquer maneira. Eu sinto muito, chefe. Ele é meu FTO, oficial de treinamento de campo. Eu não sabia o que fazer. Você sabe agora, ela disse. Entre no meu escritório. Temos muito trabalho de papelada para fazer e alguém me traga uma toalha. O escritório da chefe estava situado no 2º andar, com vista para a sala principal. Era um aquário rodeado por paredes de vidro com persianas que estavam atualmente abertas.
Cada oficial, detetive e Clark lá embaixo podia ver as luzes acesas à meia-noite. Eles podiam ver a silhueta de sua nova chefe ainda vestindo um moletom encharcado de chuva, andando atrás da pesada mesa de carvalho que pertencia ao seu predecessor. Alana Vance estremeceu, mas não do frio. Ela estava funcionando com adrenalina e uma raiva latente que ela havia aprendido a controlar ao longo de 2 décadas de trabalho policial. Sentados à sua frente estavam 3 homens. Sargento Davids, que parecia querer derreter no chão. Oficial Bradley Miller, que havia recuperado um pouco de sua cor e agora exibia uma expressão de desafio taciturno. E Frank O'Connell, o representante do sindicato da polícia, que havia sido arrastado da cama e cheirava a cigarros velhos e enxaguante bucal. Sejamos claros, O'Connell começou, recostando-se em sua cadeira. Oficial Miller seguiu o protocolo. Ele iniciou uma parada de trânsito com base em uma luz traseira queimada. A motorista, você chefe, foi pouco cooperativa. Ele não sabia que você era a chefe. Ele a tratou como qualquer outro cidadão. Alana parou de andar. Ela colocou as mãos na mesa e se inclinou para a frente. E isso, Sr. O'Connell, é exatamente o problema. Ele me tratou como trata qualquer outro cidadão. E vamos ver exatamente como isso é. Ela tocou o teclado de seu laptop. Ela já havia puxado a filmagem do servidor em nuvem. O grande monitor na parede piscou e acendeu. A sala foi preenchida com o som da chuva e o rítmico thack, thwack, thack da lanterna de Miller batendo na janela de Alana. Mantenha suas mãos onde eu possa vê-las. Eu não te disse para se mover. Miller na tela era agressivo, sua voz pingando desprezo. Miller na cadeira se remexeu desconfortavelmente. Você está em um bairro muito bom para um carro como este, não está? Volvo velho, caixas no banco de trás. Parece que você está morando nele. Alana pausou o vídeo. A imagem congelou no rosto zombeteiro de Miller, iluminado pelas luzes do painel. Diga-me, oficial Miller, Alana disse, sua voz perigosamente suave. Qual parte do Código Penal torna ilegal dirigir um carro mais velho em um bairro rico? Cite o estatuto para mim. Miller cerrou a mandíbula. Era comportamento suspeito. Weaver Street teve arrombamentos. Suspeita exige fatos articuláveis, Alana retrucou. Não perfilamento socioeconômico. Vamos continuar. Ela reproduziu o clipe onde Miller alegava cheirar álcool, e agora eu cheiro álcool. Alana pausou novamente. Estou sóbria há 12 anos, oficial. Não toquei em uma gota. Os resultados do bafômetro do registro de entrada da delegacia que o sargento Davids acabou de processar, Liam. Então, ou você tem uma infecção sinusal, ou você mentiu para fabricar causa provável para me tirar do carro. Eu posso ter me enganado, Miller murmurou. Estava chovendo. Cheiros se misturam. Você mentiu. Alana o corrigiu. E então você escalou. O vídeo continuou a ser reproduzido. O som de Miller abrindo a porta, a forma como ele puxou Alana para fora, a forma como ele chutou suas pernas para os lados, a brutalidade era inegável. Não foi a pior surra já registrada em vídeo, mas era a natureza casual disso, a facilidade com que ele despojou uma mulher de seus direitos, que era arrepiante. Quando o vídeo terminou, a sala estava em silêncio. Mesmo O'Connell, o representante do sindicato, cujo trabalho era defender o indefensável, parecia cansado. Isso é uma questão de treinamento, O'Connell tentou. Ele era zeloso. Ele estava preocupado com o bairro. Isso não é uma questão de treinamento, Alana disse. Isso é uma questão de caráter. Oficial Miller, você violou meus direitos da 4ª emenda. Você apresentou um relatório policial falso alegando que eu estava zigue-zagueando. A câmera do painel mostra que eu estava perfeitamente na minha faixa. Você usou força excessiva em uma pessoa complacente. Ela se levantou reta. Distintivo e arma. Agora você não pode me demitir sem uma audiência.
Miller retrucou, levantando-se. Eu tenho direitos. Eu tenho o sindicato. Eu não estou te demitindo ainda. Alana disse, seus olhos frios. Estou te colocando em licença administrativa não remunerada pendente de uma investigação completa de assuntos internos. Mas deixe-me ser clara, Miller. Vou revisar pessoalmente cada prisão que você fez nos últimos 3 anos. Se eu encontrar um padrão, e eu suspeito que vou, você não vai apenas perder seu emprego. Vou encaminhar seu caso ao promotor distrital para processamento por violações de direitos civis. Miller olhou para ela. Pela primeira vez, a realidade o atingiu. Isso não era apenas uma repreensão. Este era o fim de sua carreira. Ele sacou sua arma com as mãos trêmulas, colocando-a na mesa com um baque pesado. Então ele descolou seu distintivo. Ele o bateu na mesa ao lado da arma. Você está cometendo um erro, Miller sibilou. Você não sabe como esta cidade funciona. Você vem aqui de Chicago pensando que pode mudar as coisas. Oak Haven devora pessoas como você. Tire-o do meu escritório, Alana disse a Davids. Davids escoltou Miller furioso para fora. O'Connell demorou por um momento. Chefe, O'Connell disse, seu tom mudando de adversarial para aviso. Miller é um idiota. Todos nós sabemos disso. Mas ele tem amigos, amigos poderosos. Capitão Sterling não vai gostar de você tirar um de seus maiores ganhadores na sua primeira noite. Maiores ganhadores? Alana levantou uma sobrancelha. Desde quando a polícia é uma empresa com fins lucrativos? O'Connell apenas sorriu, fez um aceno imaginário com o chapéu e saiu. Alana finalmente estava sozinha. Ela se jogou na cadeira de couro, a adrenalina diminuindo, deixando-a exausta. Ela olhou para o distintivo dourado em sua mesa. O distintivo de Miller. Maiores ganhadores, ela sussurrou para si mesma. Ela pegou um bloco de notas novo da gaveta. Ela não iria para o hotel esta noite. Ela tinha trabalho a fazer. Às 7h10 da manhã, a delegacia de Oak Haven estava agitada com a troca de turno matinal. A fábrica de boatos estava trabalhando horas extras. Todo policial no prédio sabia que a nova chefe, uma mulher negra de Chicago, havia sido presa por Miller e que Miller agora havia partido. A atmosfera estava tensa. Oficiais se aglomeravam nos cantos sussurrando. Quando Alana saiu de seu escritório para pegar café, a sala ficou em silêncio mortal. Ela havia trocado por um uniforme novo que havia recuperado de seu carro. Era impecável, perfeitamente ajustado, com 4 estrelas em cada colarinho. Ela não parecia a vítima da noite anterior. Ela parecia uma predadora inspecionando seu território. Bom dia, ela disse, sua voz projetando-se claramente pela sala principal. Um murmurar espalhado. Bom dia, chefe, ecoou pela sala. Chamada em 10 minutos, ela ordenou. Quero todos lá, patrulha, detetives e administração. Ela voltou para seu escritório, mas não se sentou. Ela estava esperando por alguém. Uma batida veio na porta. Entre, oficial Jeremy Klein entrou. Ele parecia que não tinha dormido. Seus olhos estavam vermelhos e ele estava torcendo as mãos. Você pediu para me ver, chefe. Sente-se, Klein. Klein sentou-se na beira da cadeira, parecendo pronto para fugir. Revisei seu arquivo, Klein. Alana disse pegando uma pasta. O melhor da sua turma na academia. Notas altas em ética. Seus instrutores disseram que você era inteligente, empático e observador. Klein olhou para seus sapatos. Obrigado, mãe. Então, diga-me, ela disse largando o arquivo na mesa. Como um oficial inteligente e empático fica parado e assiste seu parceiro fabricar acusações contra uma mulher inocente? Eu tentei, chefe. Eu disse a ele que não tínhamos causa. Você sussurrou, Alana disse assim. Você o deixou te atropelar. Por quê? Klein olhou para cima, seus olhos úmidos. Porque é Miller. E não é só Miller, é o capitão Sterling. É todo o esquadrão, chefe. Se você se manifesta contra um oficial sênior aqui, você não recebe apenas trotes. Você é deixado sozinho em chamadas. Seu reforço leva 5 minutos a mais para chegar.
Quando você está lutando com um cara com uma faca, é perigoso ser um dedo duro em Oak Haven. Alana assentiu lentamente. Ela conhecia o código de silêncio. Era a parede azul e era a coisa mais difícil de quebrar na polícia. Eu entendo o medo, Cline, mas não o aceito como desculpa. Não quando você carrega uma arma e um distintivo. Ela se inclinou. Você tem uma escolha agora. Miller vai cair. Essa é uma certeza. A questão é, você vai cair com ele como cúmplice de violações de direitos civis ou você vai ser o oficial que eu acho que você pode ser? O que você quer que eu faça? Cline perguntou. O'Connell mencionou que Miller era um dos maiores ganhadores. O que isso significa? Cline hesitou. Ele olhou para as paredes de vidro, verificando se alguém estava olhando. Perda de ativos civis. Nós apreendemos dinheiro, carros, joias, qualquer coisa suspeita de estar envolvida em um crime. Mesmo que não acusemos a pessoa, o departamento mantém a propriedade a menos que eles processem para tê-la de volta. A maioria das pessoas não pode pagar o advogado para processar. Isso é lei federal, Alana disse. Mas tem que estar ligado a um crime. Miller, ele estica isso, Cline sussurrou. Ele mira em pessoas de fora da cidade, pessoas com dinheiro. Ele os para na Weaver Street. É o corredor principal para a rodovia. Ele encontra uma razão para revistar. Encontra o dinheiro. O apreende. O departamento fica com 80%. A cidade adora porque enche o orçamento. Capitão Sterling dá bônus não registrados aos caras que trazem mais apreensões. Alana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apenas bullying. Era assalto à mão armada com um distintivo. Weaver Street, Alana disse, percebendo que ele disse que eu estava em um bairro agradável. Ele não estava me perfilando por ser negra em um bairro branco. Ele estava me perfilando como um alvo para roubo. Ele viu as caixas. Ele pensou que eu estava transportando dinheiro ou objetos de valor. Cline assentiu. Ele pensou que você era uma mula ou alguém fugindo de um divórcio com todas as suas joias. Ele ficou desapontado quando só encontrou livros. Alana se levantou e caminhou até a janela. Isso era pior do que ela pensava. A corrupção chegava ao capitão e potencialmente à prefeitura que amava o superávit orçamentário. Quem é o capitão Sterling? Alana perguntou. Capitão Roy Sterling, comandante da Divisão de Operações Especiais. Ele comanda a Força-Tarefa Antidrogas e a Unidade de Interdição de Tráfego. Ele é o verdadeiro poder aqui, chefe. O último chefe tentou contê-lo. Ele renunciou após 6 meses devido a razões de saúde. Entendo, Alana disse. Ela se virou para Cline. Você vai voltar ao trabalho, Cline. Você vai manter a cabeça baixa, mas a partir deste momento, você trabalha para mim. Você é meus olhos e ouvidos. Se Sterling fizer um movimento, se Miller contatar alguém, você me diz. Sim, chefe, vá! Cline saiu. Alana verificou seu relógio. Era a hora da chamada. Ela saiu para a sala de briefing. 30 oficiais estavam sentados. Em pé na frente, encostado no pódio, estava um homem que Alana ainda não havia conhecido, mas ela o reconheceu da foto em seu arquivo. Capitão Roy Sterling. Ele era bonito de uma forma robusta e envelhecida. Cabelos prateados, perfeitamente bronzeado, vestindo um terno que custava mais do que o salário anual de um patrulheiro. Ele estava sorrindo, conversando com os oficiais. Ele parecia um político, não um policial. Quando Alana entrou, Sterling se afastou do pódio e estendeu a mão. Chefe Vance, ele bradou, sua voz suave como seda. Bem-vinda a Oak Haven. Eu estava apenas dizendo aos meninos e meninas a sorte que temos em tê-la. Terrível assunto ontem à noite com Miller. Simplesmente terrível. Maçã podre, você sabe. Que bom que você cortou o mal pela raiz. Ele era suave. Ele estava tentando se distanciar de Miller imediatamente, pintando-o como um agente desonesto. Alana pegou a mão dele. Seu aperto era firme, suas palmas secas.
Capitão Sterling, Alana disse mantendo o rosto neutro. Eu entendo que Miller era um dos seus maiores ganhadores. O sorriso de Sterling não vacilou, mas seus olhos endureceram. Miller tinha faro para contrabando. Às vezes o zelo pode ser confundido com eficiência. Mas estamos todos no mesmo time aqui, chefe. Todos queremos uma cidade segura. Sim, queremos, Alana disse, subindo ao pódio e ocupando o espaço efetivamente, forçando Sterling a se afastar. Mas minha definição de segurança inclui segurança da polícia. Ela olhou para o mar de rostos. Meu nome é chefe Alana Vance. Alguns de vocês me conheceram ontem à noite em circunstâncias menos que ideais. Deixe-me estabelecer as regras básicas para minha administração. Ela levantou uma pasta de arquivo, o arquivo disciplinar de Miller. Oficial Miller está suspenso. Ele provavelmente enfrentará acusações criminais. Não porque ele parou a chefe de polícia, mas porque ele esqueceu o juramento que fez. Ela fixou os olhos em Sterling. Estou ordenando uma auditoria completa do programa de confisco de bens com efeito imediato. Cada dólar apreendido nos últimos 5 anos será contabilizado. Cada parada revisada. Se você é um bom policial, não tem nada a temer. Eu protegerei vocês como uma leoa. Mas se você estiver usando este distintivo para encher seus bolsos, ela deixou o silêncio pairar. Então é melhor você começar a procurar um novo emprego, porque eu não estou aqui para fazer amigos. Estou aqui para fazer uma limpeza. A sala estava mortalmente silenciosa. Sterling ainda estava sorrindo, mas agora era um sorriso tenso e forçado. Ele deu uma palma lenta e deliberada. Bem dito, chefe, Sterling disse. Bem dito. Alana soube naquele exato momento que acabara de declarar guerra. Miller era apenas o peão. Sterling era o rei, e ele não iria cair sem lutar. Mais tarde, naquela tarde, Alana estava em seu escritório examinando os registros de apreensão. Os números eram impressionantes. Milhões de dólares apreendidos de motoristas de fora do estado na Weaver Street. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Chefe Vance, ela atendeu. Você deveria ter apenas aceitado a multa. Uma voz distorcida sussurrou. Quem é este? Você está se metendo em coisas que não entende. Alana, Oak Haven tem um jeito de lidar com problemas. Miller foi um aviso gentil. O próximo não será. A linha ficou muda. Alana olhou para seu telefone, então para fora da parede de vidro. Sterling estava lá embaixo na sala principal, rindo com um sargento. Ele olhou para cima, a viu observando e fez um pequeno aceno. Alana não acenou de volta. Ela pegou o telefone de sua mesa e discou o único número em que sabia que podia confiar. Um antigo contato no FBI. Agente Holloway. Não, desculpe, Rabbit. Ela se corrigiu, discando um número diferente. Agente Ross, Vance. Preciso de um favor. Preciso de um contador forense. E preciso de um mandado federal. Acho que acabei de encontrar um esquema de extorsão dentro da minha própria delegacia de polícia. A guerra havia começado. 2 semanas haviam se passado desde o incidente na Weaver Street. A chuva havia cessado, mas um tipo diferente de tempestade estava se formando dentro do departamento de polícia de Oak Haven. Alana Vance estava dormindo uma média de 4 horas por noite. Seus dias eram passados navegando pelo labirinto burocrático da prefeitura, apertando as mãos de membros do conselho que estavam suspeitosamente ansiosos para ignorar os problemas internos do departamento. Suas noites, no entanto, eram passadas no porão de uma casa segura a 10 milhas da cidade, debruçada sobre caixas de registros financeiros, com o agente especial David Ross. Ross era um velho amigo de seus dias em Chicago, um contador forense que conseguia encontrar um centavo perdido em um palheiro de recibos. Ele olhou para cima de uma pilha de registros de apreensão, esfregando seus olhos cansados. Alana, isso é pior do que pensávamos, Ross disse, tocando uma planilha. Sterling não está apenas desviando dinheiro. Ele está operando uma lavanderia. Olhe isto.
Alana se inclinou. A planilha rastreava os bens apreendidos das paradas na Weaver Street. 80% dessas apreensões são dinheiro, Ross explicou. De acordo com os registros, o dinheiro é depositado no fundo discricionário do departamento. Mas se você cruzar os depósitos bancários com os recibos de apreensão, há um atraso, às vezes 3 dias, às vezes uma semana. Eles estão segurando o dinheiro, Alana percebeu. E quando finalmente chega ao banco, está leve, consistentemente 15% leve. Ross disse que eles pegam o topo antes mesmo de ser registrado oficialmente. Mas aqui está o pulo do gato. O fundo discricionário está sendo usado para pagar fornecedores que não existem. Blue Line Consulting, Sterling Security Solutions, Oak Haven Tactical, todas empresas de fachada registradas em caixas postais em Delaware. Sterling, Alana sussurrou. Ele está roubando das pessoas e então roubando da cidade. Temos o suficiente para um caso rico, Ross disse. Mas precisamos pegá-lo em flagrante. Precisamos ligá-lo diretamente ao fluxo de caixa. De volta à delegacia, a atmosfera era venenosa. Capitão Roy Sterling movia-se pelos corredores como um tubarão em um tanque. Ele era charmoso, sorridente, dando tapinhas nas costas dos oficiais, mas seus olhos estavam constantemente escaneando. Ele sabia que Alana estava cavando. Ele só não sabia quão fundo. Sterling entrou no vestiário onde o oficial Claney estava se trocando para seu turno. A sala esvaziou rapidamente. Ninguém queria estar perto do capitão quando ele estava de mau humor. Claney, Sterling disse, sua voz ecoando nos armários de metal. Claney congelou. Uma bota calçada, uma bota descalça. Sim, capitão. Sterling se encostou em uma fila de armários, inspecionando suas unhas. Você tem passado muito tempo no escritório da chefe ultimamente, pegando café, engraxando os sapatos dela. Apenas arquivando relatórios, senhor. Ela me tem atualizando os registros. Registros? Sterling ponderou. Ele se aproximou, imponente sobre o jovem oficial. Você sabe, Claney, lealdade é uma moeda rara nos dias de hoje. Miller era leal. Agora ele está sentado em casa assistindo TV diurna, esperando para ver se vai para a prisão. Você não quer acabar como Miller quer? Não, senhor. Bom, porque eu ouço coisas. Ouço que a chefe é instável. Ouço que ela é paranoica. Talvez ela esteja até usando, você sabe, o estresse do trabalho. Alcoólatras em recuperação frequentemente recaem. Seria uma tragédia se ela fosse encontrada com algo que não deveria ter. O coração de Claney batia forte contra suas costelas. Ele sabia exatamente o que Sterling estava implicando. Uma verdadeira tragédia. Sterling repetiu, fixando os olhos em Claney. Se você vir algo suspeito em relação à chefe, traga para mim primeiro. Entende? Sim, capitão. Sterling o deu um tapa forte na bochecha. Garoto esperto. 2 dias depois, a armadilha estava montada, mas não a que Sterling pretendia. Alana estava em seu escritório revisando os preparativos finais para a gala anual da polícia de Oak Haven. Um evento de gala acontecendo naquela noite. Era a maior noite do ano para o departamento, frequentada pelo prefeito, o conselho da cidade e os doadores mais ricos do condado. Era o palco perfeito. Ela viu Sterling entrar na sala principal carregando uma bolsa de ginástica. Ele foi direto para o armário de evidências, digitou seu código e entrou. 2 minutos depois, ele saiu sem a bolsa. 5 minutos depois disso, Claney bateu na porta de Alana. Ele estava pálido e suando. Chefe, ele sussurrou, fechando as persianas. Ele fez isso. Ele me disse para verificar seu carro antes da gala esta noite. Ele disse que eu poderia encontrar algo interessante no porta-malas. Alana assentiu calmamente. Você o viu perto do meu carro? Não, mas o oficial Reynolds viu. Reynolds está de guarda no portão. Ele disse que Sterling foi para o estacionamento uns 20 minutos atrás. Disse que estava verificando o perímetro.
Alana pegou seu telefone. É hora. Ela mandou mensagem para Ross. Luz verde. Ela olhou para Clean. Jeremy, você tem um trabalho muito importante esta noite. Você precisa fazer exatamente o que Sterling espera que você faça. Você consegue lidar com isso? Clean respirou fundo. Ele pensou em Miller. Ele pensou no medo que havia dominado esta delegacia por anos. Eu consigo. O salão de baile do Oak Haven Grand Hotel estava pingando cristal e ouro. Garçons circulavam com taças de champanhe, enquanto a elite da cidade se misturava em smokings e vestidos de noite. Capitão Sterling comandava a atenção perto do bar, parecendo elegante em seu uniforme de gala. Ele estava rindo alto, apertando as mãos, a imagem de um líder confiante. Ele observava na entrada como um falcão. Às 20h15, a chefe Alana Vance chegou. Ela vestia seu uniforme de gala, seu distintivo dourado brilhando sob os lustres. Ela andava com uma graça e poder que silenciaram a sala por um momento. Ela não parecia uma mulher à beira de um escândalo. Ela parecia ser a dona do lugar. Sterling se aproximou dela, um sorriso predatório em seu rosto. Chefe Vance, ele disse levantando seu copo. Você está deslumbrante. Uma pena que teve um começo tão difícil em seu mandato aqui. Começos são frequentemente bagunçados, capitão. Alana respondeu friamente. É como as coisas terminam que importa. De fato, Sterling sorriu. Ele verificou seu relógio. Falando em finais, ele puxou seu rádio, virando-se discretamente. Despacho, aqui é Sterling. Tenho uma denúncia anônima sobre um veículo no estacionamento VIP. Um Volvo cinza, possível tráfico de narcóticos. Envie uma unidade K9 imediatamente. Ele se virou para Alana, seu sorriso se alargando. Apenas fazendo minha diligência devida, chefe. Não podemos ser muito cuidadosos. Alana não estremeceu. Ela tomou um gole de água com gás. Por todos os meios, capitão. Vamos ver o que você encontra. Os murmúrios começaram enquanto as luzes azuis piscavam do lado de fora das janelas do salão de baile. Os convidados se dirigiram para as portas de vidro que levavam à área do manobrista. Sterling conduziu o prefeito e vários membros do conselho para a frente. Odeio fazer isso, Sterling anunciou em voz alta, fingindo arrependimento. Mas recebemos uma dica crível e ninguém está acima da lei, nem mesmo a chefe. Lá fora, uma unidade K9, manejada por um dos lealistas de Sterling, estava circulando o Volvo de Alana. O cachorro latiu e sentou-se perto do porta-malas. O sinal para drogas. Abra! Sterling comandou. O oficial abriu o porta-malas. Sterling se adiantou, ansioso para fazer as honras. Ele enfiou a mão no compartimento da roda, exatamente onde ele havia plantado o quilo de cocaína naquela tarde. Ele puxou uma bolsa de ginástica. Bem, Sterling disse, virando-se para as câmeras e a multidão chocada. Parece que a chefe trouxe mais do que apenas reforma de Chicago. Ele abriu o zíper da bolsa e despejou o conteúdo no pavimento. Mas em vez de tijolos brancos de cocaína, pacotes de papel esvoaçaram para fora. Era dinheiro de banco imobiliário. Sterling congelou. Ele olhou para o dinheiro de brinquedo colorido espalhando-se ao vento. Ele enfiou a mão na bolsa, procurando freneticamente. Nada além de dinheiro falso e um único pedaço de papel real dobrado. Ele o desdobrou. Era um bilhete, procurando por isso o FBI. O sangue sumiu do rosto de Sterling. Ele olhou para cima. Alana Vance estava parada nos degraus do hotel olhando para ele. Ela não estava sorrindo. Ela parecia desapontada. O que é isso? Sterling gaguejou. Ela trocou. Ela sabia. Capitão Sterling, a voz de Alana soou clara e autoritária. Você está preso. Você não pode me prender? Sterling gritou, sua compostura se desfazendo. Eu comando esta cidade. Isso é uma armação. Das sombras do estacionamento, uma dúzia de figuras emergiu. Eles não eram da PD de Oak Haven.
Eles usavam jaquetas corta-vento com 3 letras amarelas nas costas. FBI. Agente Ross se adiantou, algemas na mão. Roy Sterling, Ross recitou. Você está preso por extorsão, lavagem de dinheiro, falsificação de evidências e conspiração para distribuir narcóticos. Temos você em vídeo plantando as drogas no carro da chefe. Temos os registros bancários e, graças ao oficial Clanny, temos a bolsa original que você plantou, impressões digitais e tudo. Sterling se virou para encontrar Clanny parado ao lado de Alana. O novato parecia aterrorizado, mas manteve-se firme. Seu rato! Sterling avançou sobre Clanny. 2 agentes do FBI derrubaram Sterling no chão. Seu uniforme de gala impecável raspou contra o asfalto sujo. Seu rosto foi pressionado contra o pavimento, assim como ele havia ordenado a seus homens que fizessem com tantas pessoas inocentes. Tirem as mãos de mim, Sterling uivou. Vocês sabem quem eu sou? Alana desceu os degraus. Ela parou bem ao lado do rosto de Sterling. Sim, ela disse suavemente. Você é um criminoso, Roy, e você tem o direito de permanecer em silêncio. Ela olhou para o oficial segurando as algemas. Algeme-o. Enquanto eles arrastavam Sterling para cima, a multidão de doadores e políticos assistia em silêncio atordoado. O rei de Oak Haven foi arrastado, chutando e gritando, despojado de sua dignidade na frente das mesmas pessoas que ele tentou impressionar. Alana se virou para a multidão. Peço desculpas pela interrupção, ela disse, mas o departamento de polícia de Oak Haven está sob nova gestão e temos uma política de tolerância zero para a corrupção. O silêncio perdurou por mais um segundo e então lentamente as pessoas começaram a aplaudir. Começou com os manobristas e os garçons, depois os cidadãos e finalmente o próprio prefeito se juntou. A queda do capitão Roy Sterling não foi um assunto tranquilo. Foi uma demolição. Nos meses seguintes à prisão na Gala, o departamento de polícia de Oak Haven foi virado de cabeça para baixo. A incursão do FBI que se seguiu desenterrou terabytes de dados. Eles encontraram evidências de extorsão, fraude eletrônica e conspiração que remontavam a quase uma década. Sterling não estava apenas desviando dinheiro. Ele estava operando um esquema de proteção para cartéis locais, usando as leis de confisco de bens para eliminar sua concorrência, enquanto mantinha suas próprias mãos limpas. O julgamento foi o evento midiático do ano. O tribunal estava lotado todos os dias. Oficial Jeremy Clanny depois como a testemunha estrela da acusação. Ele parecia jovem, terrivelmente jovem, sentado naquela caixa. Mas quando o advogado de defesa tentou abalá-lo, tentou pintá-lo como um traidor do distintivo, Clanny olhou para o júri e disse a verdade. Eu não traí o distintivo, Clanny disse, sua voz firme. Eu limpei a sujeira dele. Capitão Sterling foi sentenciado a 25 anos de prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional. A juíza, uma mulher de rosto sério chamada Justiça Deborah Watt, olhou para o capitão outrora arrogante e disse: Você recebeu uma espada para proteger os fracos e a usou para roubá-los. Você não é um oficial de polícia, Sr. Sterling. Você é apenas um bandido fantasiado. Mas a justiça mais doce e poética foi reservada para Bradley Miller. Miller evitou a prisão fazendo um acordo de delação premiada. Ele testemunhou contra Sterling, admitindo falsificar relatórios e conduzir buscas ilegais sob as ordens de Sterling. Em troca, ele recebeu 3 anos de liberdade condicional e foi permanentemente proibido de ocupar qualquer posição em aplicação da lei ou segurança privada. Ele perdeu sua pensão. Ele perdeu sua casa no divórcio que se seguiu. Mas a verdadeira reviravolta, o karma duro, veio 6 meses depois. Alana Vance estava dirigindo pela Weaver Street em uma tarde fresca de outono. As folhas estavam ficando douradas e a chuva há muito tempo tinha passado. Ela não estava mais em seu Volvo. Ela estava em um SUV municipal descaracterizado indo para uma reunião da prefeitura.
Ela viu uma comoção na beira da estrada. Um caminhão de entrega batido havia quebrado, bloqueando a entrada de uma das propriedades ricas, a mesma entrada onde Miller a havia parado naquela noite chuvosa. Alana encostou para ajudar. Ela ativou suas luzes de alerta e saiu. O motorista do caminhão estava de joelhos, lutando para trocar um pneu furado na sujeira. Ele estava suando, seu uniforme manchado de graxa parecendo miserável e derrotado. "Precisa de uma mão?" Alana perguntou. O motorista congelou. Ele conhecia lá aquela voz. Bradley Miller olhou para cima. Ele parecia 10 anos mais velho. Seu rosto estava magro. A arrogância arrogante, completamente desaparecida, substituída pelo olhar vazio de um homem que sabe que jogou sua vida fora por nada. "Chefe", Miller sussurrou. Ele se levantou apressadamente, limpando as mãos engorduradas nas calças, instintivamente tentando ficar em posição de sentido, então lembrando que não tinha direito a isso. "Eu não sou chefe para você, Sr. Miller", Alana disse calmamente. "Eu sou apenas uma cidadã oferecendo ajuda." Miller olhou para ela, depois para o SUV brilhante, e então de volta para seu próprio caminhão miserável e quebrado. A ironia o atingiu como um golpe físico. Ele era agora o veículo suspeito no bairro rico. Ele era aquele que não pertencia. Ele era aquele para quem as pessoas estavam chamando a polícia. Eu não tenho um macaco", Miller admitiu, sua voz falhando com humilhação. "O caminhão da empresa é um pedaço de lixo. Se eu não fizer esta entrega em 20 minutos, eles vão descontar do meu pagamento. Eu posso perder este emprego também." Alana olhou para ele. Ela poderia tê-lo deixado lá. Ela poderia ter chamado um guincho e tê-lo citado por bloquear o tráfego. Teria sido fácil, teria sido justificável, mas Alana Vance era uma policial. Uma de verdade. "Abra o capô", ela disse. "Eu tenho um macaco no banco de trás." Por 20 minutos, a chefe de polícia e o ex-oficial desgraçado trabalharam em silêncio na lateral da Weaver Street. Alana levantou o caminhão com o macaco enquanto Miller mexia desajeitadamente com as porcas da roda. Quando o step estava no lugar, Miller recuou, olhando para seus sapatos. "Por quê?" Miller perguntou, sua voz mal audível. "Depois de tudo que eu fiz para você, por que me ajudar?" Alana limpou as mãos em um pano. Ela olhou para as casas opulentas ao redor deles, a rua tranquila onde toda essa guerra havia começado. "Por que Miller?" Ela disse olhando-o diretamente nos olhos. "Meu trabalho é servir e proteger a comunidade. E infelizmente para mim, você ainda vive nela." Ela voltou para seu SUV. "Dirija com segurança", ela disse, "e conserte essa luz traseira. Ela está queimada." Ela foi embora, deixando Miller parado na poeira, observando a mulher que ele havia tentado destruir salvar seu sustento. Ele começou a chorar ali mesmo na beira da estrada. Não foi um choro de tristeza. Era o peso esmagador da vergonha. Ele finalmente entendeu o que significava ser pequeno. Um ano depois, a delegacia de Oak Haven parecia a mesma por fora, mas por dentro o ar era diferente. O medo havia sumido. A parede azul do silêncio havia sido desmantelada tijolo por tijolo. Sargento Jeremy Klein, o sargento mais jovem da história do departamento, sentou-se na recepção. Ele estava revisando relatórios de prisão, verificando filmagens de câmeras corporais. Um novo novato entrou parecendo nervoso. Ele tinha acabado de trazer um ladrão de loja. "SGE", o novato disse. "O cara que eu trouxe, ele estava roubando fórmula de bebê. Ele não tem identidade nem dinheiro. A loja quer apresentar queixa, mas..." Klein olhou para cima. "Mas o quê?" "Mas ele parece com fome, sargento. E ele foi educado. Ele não lutou." Klein sorriu. Ele pensou em Alana Vance. Ele pensou na noite chuvosa que mudou tudo. "Aqui está o que você faz." Klein disse, puxando uma nota de 20 cessares de sua própria carteira. "Vá ao gerente da loja, pague pela fórmula,
Diga a eles que estamos emitindo um aviso desta vez. Então leve o cara para o abrigo na quarta e dê a ele uma lista de despensas de alimentos. Mas isso é protocolo? O novato perguntou. É agora, Clene disse. Nós não apenas aplicamos a lei, novato. Nós resolvemos problemas. Dispensado. Lá no escritório de vidro, a chefe Alana Vance observava a troca. Ela tomou um gole de seu café. A tempestade havia terminado. O sol estava brilhando em Oak Haven. Ela abriu seu laptop. Ela tinha um e-mail do prefeito. Assunto: renovação de contrato. Ela não o abriu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para a foto emoldurada em sua mesa. Seu falecido marido. Nós conseguimos, ela sussurrou. Ela clicou em responder. Eu aceito. Essa é a história de como uma noite chuvosa na Weaver Street derrubou um império de corrupção. Isso nos lembra que um distintivo é um símbolo de confiança pública, não uma licença para intimidar. Alana Vance não apenas derrotou os bandidos. Ela provou que a verdadeira força não é sobre quão alto você pode gritar ou quão forte você pode bater. É sobre manter sua posição quando você sabe que está certo. É uma lição que Bradley Miller aprendeu da maneira mais difícil e uma que mudou Oak Haven para sempre. Se esta história o deixou na ponta da sua cadeira, por favor, clique no botão curtir. Realmente ajuda o canal a crescer e nos permite saber que você quer mais histórias como esta. Você acha que Miller mereceu seu destino? Ou Alana foi muito gentil no final? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu leio cada um. E se você ainda não o fez, esmague esse botão de inscrição e toque o sino de notificação para nunca perder uma reviravolta. Temos uma história louca chegando na próxima semana sobre um juiz que é processado por seu próprio gato. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e fiquem seguros por aí.